Contos assustadores da Masha. Olha aquilo lá! Vê como são terríveis as luzes dos raios? E como são assustadores os trovões? Você tá com medo, é? Você vai ficar com mais medo agora. Essa história aconteceu no início de maio, com o primeiro trovão da primavera. Bem, talvez a gente deva começar do início. Num dia de primavera, durante um pôr do sol muito quente, Vanya se sentou num banco do parque. Ele estava bebendo um refrigerante refrescante, murmurando alguma coisa. Ai, tá tão quente e úmido. Se pelo menos chovesse algumas gotinhas, eu daria qualquer coisa. Só pro tempo ficar um pouquinho mais fresquinho. Eu daria meu celular ou meu videogame. Eu até daria o meu querido e amado computador. Assim que ele disse isso, pam! Caiu um raio. E depois o barulho alto de um trovão. E aí ele escutou um rugido. Agora tinham trovões, raios, chuva forte e granizo. Vanya já estava se arrependendo de ter pedido por chuva. Ele não aguentou e começou a chorar e reclamar como um bebezinho. Ai, eu tô tão assustado! Como Vanya tinha medo de tempestades, quando um raio caía, ele começava a chorar na hora. Ele fechou os olhos, mas mesmo assim, ele ainda conseguia ver as luzes dos raios. Horrorizado, ele cobriu os ouvidos, mas ele ainda conseguia escutar o rugido dos trovões. E aí, ainda mais assustadora do que os trovões, veio uma voz penetrante ressonando de cima. Você está assustado agora? A tempestade pode piorar mais ainda. Eu sou o rei dos contos de fadas, Koshei. Eu amo assustar crianças mais do que tudo. Posso dizer que eu comando o trovão barulhento, os raios luminosos e todas as nuvens escuras do mundo inteiro. Vanya olhou para Koshei, mas ele não entendia nada. Ele só sabia que Koshei não estava brincando, o que só assustou ele mais ainda. A chuva tá caindo como uma cachoeira. Você não pediu para ficar fresco? Esses raios clareiam tudo, mas agora o ar tá fresquinho, né? Agora cumpra a sua promessa. Tá na hora de me entregar o seu computador, seu celular e seu videogame. Ou eu vou fazer os trovões e os raios piorarem ainda mais. Você é quem decide o que vai acontecer. Vanya tava com tanto medo que tremia que nem vara verde. Ai, eu vou ter que ficar sem todos os meus aparelhos eletrônicos. Não vou ter mais meus jogos favoritos. E tudo porque eu tenho medo de tempestades. E aí, de repente, quem é ela? Vasilisa, a sábia! Ela olhou para Koshei, para os raios e para as nuvens escuras. Ela escutou os trovões e finalmente ela disse para o Vanya: Ei, amiguinho, escuta aqui, você não precisa ter medo. É exatamente para isso que o para-raios foi inventado. Vanya olhou para cima e notou que Koshei ainda estava lançando raios, mas nenhum deles atingia o solo. Todos iam direto para os para-raios. Vasilisa colocou Vanya na frente dela e aí ela disse para ele: Lembre-se, existem regras simples que você deve seguir. Os raios são só eletricidade. E a eletricidade se submete às leis da física. Primeiro lugar, você não pode ficar na rua usando o celular durante uma tempestade. Segundo lugar, e isso é uma coisa que muita gente sabe, ficar perto de um lago durante uma tempestade pode ser perigoso. Terceiro lugar, você nunca deve andar por lugares abertos, especialmente com um guarda-chuva, porque o guarda-chuva tem partes de metal, e metal é um ótimo condutor de eletricidade. Os raios costumam atingir lugares altos, então tome cuidado, você nunca deve ficar debaixo de uma árvore isolada num campo. Você pode ser atingido por um raio se você ficar debaixo de uma árvore assim. E rajadas de vento podem derrubar a árvore em cima de você. Bam! A árvore caiu. Pessoas inteligentes pesquisam para saber onde os raios costumam atingir. Então a gente só precisa seguir essas regras simples. Vanya não estava mais com medo. Ele se sentiu seguro e até começou a sorrir. As regras são tão simples, não precisa ter medo. Koshei continuou lançando raios e fazendo os trovões surgirem. Mas com isso ele só conseguiu ficar todo molhado e ensopado com a chuva. Ele rosnou, ameaçou e fez muita pirraça, mas não conseguiu mais nada. Ele finalmente entendeu que agora só restava ele voltar para o seu reino bem.
bem distante, sem o videogame, computador ou celular para ajudar a passar o tempo. Se tiver uma tempestade com raios, não entre em pânico. Só se lembre dessas regras bem simples. Siga elas e não há motivo para ter medo. Agora, se você decidir não seguir essas regras, por favor, não se esqueça de carregar o seu próprio para-raios. Certo menino chamado Pasha tinha muito medo dos vilões dos contos de fadas. Às vezes, depois de ler essas histórias, ele ficava com imaginações na cabeça. E como ele tinha medo, acabava também assustando outras crianças com seus personagens. E agora, vou contar a vocês a terrível história que aconteceu por causa disso. Certa vez, a turma 4B saiu para acampar. Escolheram o local, armaram as barracas, juntaram-se em volta da fogueira e então Pasha falou: "Não é uma boa ideia acampar aqui. Com certeza é nesta floresta que a Baba Yaga vive. E vocês vão ver, ela vai aparecer aqui. Ela vai pegar um de nós com uma espátula e vai jogar no forno." Mas é claro que ninguém acreditou. E então, pela manhã... Que horror! Quem é esse? Pasha estava tão cheio de picadas de mosquitos que era quase impossível reconhecê-lo. Ah! Olhem pra mim! Certamente foi a Baba Yaga que mandou os mosquitos virem aqui para sugar todo o meu sangue enquanto eu estava dormindo. É claro que todas as crianças riram dele. E uma menina Sveta deu a ele um repelente. À noite, Pasha borrifou o repelente contra mosquitos em sua barraca e disse: "Vocês vão ver! A Baba Yaga vai vir esta noite, é certo! Ela vai vir e comer todos nós! E vai cavalgar nos nossos ossos!" E à noite, o horror definitivamente chegaria! Como retumbava! E como era brilhante também! Na manhã seguinte, as botas de Pasha amanheceram cheias de água. "Tenho certeza que a Baba Yaga mandou essa chuva!" gritava Pasha, enquanto jogava fora as águas das suas botas. É claro que todos riram dele. Ele não devia ter deixado as botas do lado de fora. E um menino chamado Dima deu a ele um par de tênis secos. O grupo se reuniu na floresta para colher amoras e Pasha disse: "Eu não vou com vocês, porque a Baba Yaga mora nesta floresta escura, em uma cabana de pés de galinha. Em volta da cabana tem uma cerca feita com os esquis dos esquiadores perdidos. Na cerca estão as cestas dos caçadores de cogumelos perdidos." E mais uma vez, todo mundo riu dele. Uma menina chamada Tânia deu a ele um pote e um saco de aveia. "Então, faça o mingau," ela disse. "Quando voltarmos, vamos comer mingau com amoras no almoço." O grupo voltou da mata com as amoras e encontrou Pasha, que estava dormindo. O mingau tinha queimado na panela e as chamas estavam se alastrando, queimando a grama seca e chegando perto das barracas. As crianças pisaram no fogo para apagar e um dos meninos acordou Pasha. "Por que você não tomou conta do fogo e nem do mingau?" "Mas não fui eu, foi a Baba Yaga. Ela me fez dormir para a gente não comer as amoras dela. Ela sempre chega voando num morteiro, agitando o pilão e a vassoura para apagar o seu rastro." Realmente, eles ouviram um barulho de um trovão na floresta. O vento assobiava, as árvores se dobravam e, em seguida, um helicóptero azul pousava no acampamento. Um homem de uniforme saiu de dentro dele. Pasha correu e perguntou: "Você é a Baba Yaga?" "Não," disse o homem. "E eu também não sou o irmão Talkoski. Somos bombeiros do serviço de emergências. Voamos sobre a floresta para ver se há algum incêndio. Vimos este fogo e tinha algum deitado aqui sem fazer nada. E resolvemos checar para ver se havia algum incêndio." "Não," disse uma menina. "O Pasha adormeceu perto do fogo, mas foi tudo culpa da Baba Yaga. Nós tomamos muito cuidado com incêndios." "Meus parabéns, crianças," disse o bombeiro. "Por isso vão receber sorvetes e um filme sobre as importantes normas de segurança das florestas." E
nós levaremos o dorminhoco do Pasha conosco no helicóptero, para que ele possa ver e comprovar que não existe nenhuma Baba-Yaga na mata. Você não tem medo de altura, tem? Depois disso, o Pasha percebeu que não precisava ficar com medo da Baba-Yaga, mas somente de um incêndio. Não é besteira mesmo. Nunca deixe de vigiar uma fogueira. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. 1 e 2 e 3 e 4. O desenho é procurado. Microfone apertar. Marcha e urso, vamos lá. Viu só como é muito fácil? E agora, você tem